Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 50 minutos, 0 Atenção, segundos. radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 10 de março de 2022. E vamos ao destaque do dia: retomada da economia. Brasil cria mais de 155 mil empregos com carteira assinada em janeiro. Márcia Fernandes. O setor de serviços foi o que mais contratou no mês de janeiro. Houve aumento também nas contratações na indústria, na construção e na agropecuária. E vendas no comércio têm aumento em janeiro em relação a dezembro do ano passado. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Com aumento na área de plantio. Agricultores devem colher safra 4% maior neste ano. Luana Karen. A produção de grãos na safra atual deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas. De volta para casa. Operação Repatriação traz brasileiros que fugiram do conflito na Ucrânia. Tratamento e cuidado das pessoas com doenças raras. Temas da entrevista ao vivo do dia com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e eu, Roberto Camargo. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br. Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil vivem com alguma condição rara de saúde. Para ajudar essas pessoas, o governo lançou na semana passada a Caderneta do Raro, um documento com os atendimentos, diagnóstico e o registro de serviços médicos das pessoas que vivem com essas doenças, que geralmente são crônicas. Além disso, esta semana ocorre aqui em Brasília a Jornada Cultural Rara. E para falar sobre as ações promovidas pelo governo para o tratamento e cuidado das pessoas com doenças raras, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Secretário, explica pra gente o que é a Caderneta do Raro. A Caderneta do Raro é uma iniciativa do Ministério da Saúde que tem o propósito de reunir em um único documento informações relevantes sobre pessoas com doenças raras, tais como as informações do primeiro atendimento e os serviços que são utilizados por essas pessoas no seu dia a dia, tais como serviços de saúde, de educação ou algum serviço ligado à assistência social. São informações muito relevantes para a própria pessoa com doença rara e também para os seus familiares. Qual a importância desse documento, secretário, e como ele vai auxiliar as pessoas com alguma doença rara? Na realidade, quando esse documento foi imaginado, ele teve o propósito de justamente trazer visibilidade ao tema das pessoas com doenças raras. Me explico. As pessoas com doenças raras muitas vezes não são percebidas como as pessoas com deficiência tradicional. Todo mundo percebe pela rua um cego, um surdo ou um cadeirante e sabe que é uma pessoa que tem uma condição particular que demanda determinadas atenções por parte do Estado e da sociedade. A pessoa com doença rara, muitas das vezes, não tem essa característica e passa desapercebida pela sociedade. A carteira tem justamente o propósito de trazer informações relevantes a respeito daquela pessoa, tais como informações de saúde, internações, serviços de emergência, cadernetas de vacinação, viagens. Na parte da educação, questões relacionadas a creches, escolas, são informações que, na hipótese, na eventualidade dessa pessoa, por exemplo, precisar de algum tipo de atendimento, terá dados importantes que poderão ser levados em conta numa eventual ajuda que ela venha precisar, tais como diagnóstico, tratamentos, enfim, medicações. Secretário, quais são as doenças raras mais comuns no Brasil? O Brasil, assim como toda a comunidade internacional, registra aproximadamente 7 mil
doenças raras, das mais variadas espécies. Nós temos doenças como a síndrome de Duchenne, a doença de Fabry, a síndrome de Batten, que são presentes na nossa sociedade e que atingem um grande número de pessoas no nosso território. Existem algumas que se concentram basicamente na região norte e nordeste, que são frutos de casamento com sanções anteriores, e que nós temos a preocupação de dar uma especial atenção a essas pessoas. Um dado relevante que eu gostaria de trazer e que pode gerar algum tipo de confusão para os nossos ouvintes é de que na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência existe uma coordenação geral para as pessoas com doenças raras. Normalmente se entende o tema das pessoas com doenças raras como um tema exclusivamente de saúde. Se imagina uma pessoa com doenças raras relacionadas a hospitais, tratamentos, remédios, enfim, terapias inovadoras. A ministra Damares teve a percepção, há 3 anos, no princípio do governo, de que as pessoas com doenças raras demandam outras políticas, também voltadas para a área da educação, para a área do trabalho, da assistência social, e por isso propôs a criação de uma coordenação específica que pudesse olhar para esse público e oferecer a cada um deles os serviços necessários à sua condição. Esta semana ocorre aqui em Brasília a Jornada Cultural Rara. Conta pra gente, secretário, um pouco sobre o que é este evento e o que as pessoas podem encontrar por lá. A jornada, ela tem o propósito justamente de dar essa visibilidade às pessoas com doenças raras. Quando imaginamos a construção dessa jornada, pensamos em algo que pudesse valorizar as pessoas com doenças raras para além das suas próprias enfermidades. Ou seja, sabemos que as pessoas com doenças raras, elas produzem cultura. Escrevem livros, pintam quadros, música, uma série de atividades culturais que precisavam ser visibilizadas, ou seja, levadas a conhecimento da sociedade. Nesse sentido, fizemos a jornada como uma exposição, trazendo para a sociedade brasileira a possibilidade de conhecer um pouco do trabalho das pessoas com doenças raras na esfera cultural. O dado relevante é que existem cartazes e quadros e banners que são apresentados nessas exposições que têm QR Codes que podem ser apontados com os celulares dos visitantes e, a partir dali, conhecer um pouco mais a respeito das doenças raras. A nossa ideia é de que essas informações, em breve, que estão hoje na Caixa Cultural aqui em Brasília, sejam colocadas proximamente na internet para que todo o Brasil possa conhecer. E mais, a ideia também é de que, uma vez colocada na rede mundial de computadores, nós possamos colocar isso em outros idiomas, inglês, espanhol, para que o tema das doenças raras no Brasil ganhe visibilidade mundial. A nossa proposta é, de um lado, valorizar as pessoas com doenças raras nas suas potencialidades e, de outro, dar uma visibilidade para as ações que são feitas no governo brasileiro sobre esse tema. Termino destacando sobre essa questão que ontem tivemos a abertura da jornada com a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Pedro Guimarães, e de várias representantes de embaixadas que estiveram lá para assistir o que o Brasil faz nessa matéria, o protagonismo e o vanguardismo da ação que a ministra Damares propôs e que nós levamos adiante através da jornada. Convido a todos os moradores de Brasília que compareçam à exposição que estará disponível na Caixa Cultural até a próxima sexta-feira, no final da tarde. E, secretário, quais são os canais de atendimento que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos possui para orientar uma pessoa que tem o diagnóstico de doença rara ou um familiar dessa pessoa? A ministra Damares deu um passo muito relevante nessa temática quando, na nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, estabeleceu a possibilidade de que as pessoas com doenças raras possam trazer as suas demandas para o Estado brasileiro. Muitas vezes as pessoas com doenças raras não conseguem atendimento adequado nas escolas, nos hospitais, na assistência social, Brasil afora, e ficavam apartadas do Sistema Nacional de Direitos Humanos justamente porque não havia uma preparação para o atendimento e o recebimento desses questionamentos. Essas pessoas, a partir da gestão da ministra Damares, ganharam um espaço com os canais pela internet, pelo WhatsApp, por telefone,
o Disque 100, o Disque 180 no caso de violências contra mulheres com doenças raras, que possam trazer essas demandas para o Estado brasileiro e a partir dali será dado o devido encaminhamento. E quais ações do governo podem ser destacadas no sentido de garantir mais qualidade de vida às pessoas e famílias acometidas por doenças raras? O Brasil, através da Coordenação Geral de Doenças Raras do nosso Ministério, realizou diferentes ações para o desenvolvimento de políticas públicas em favor de doenças raras. Nós celebramos no ano de 2021 uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão, no valor de aproximado de R$1.100.000, para o desenvolvimento de um curso de capacitação em formação em doenças raras. A pretensão desse curso é a de que os novos profissionais da área da saúde, leia-se médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tenham a capacidade de conhecer o tema das doenças raras, identificar um indivíduo com doença rara e, a partir daí, oferecer a técnica necessária, o seu tratamento. Esse curso, eles são 6 cursos com uma duração de 30 horas por um período de 6 meses. Esses cursos estão disponíveis na plataforma da Universidade Federal do Maranhão, que é a nossa parceira nessa matéria, e podem ser consultados por qualquer pessoa, profissional de saúde ou não, que tenha interesse nessa temática. Além disso, no ano de 2020, o presidente Jair Bolsonaro expediu um decreto 10.558, criando o Comitê Nacional de Doenças Raras. Esse comitê, que é formado por representantes de diferentes ministérios, tem o propósito de discutir as diferentes políticas públicas voltadas para as pessoas com doenças raras. Como resultado do trabalho desse comitê, foi elaborado um plano de ação, que a gente está chamando de plano de trabalho. Esse plano de trabalho, ele congrega o que o governo pretende realizar nos próximos anos nessa temática e será a bússola das ações do governo federal para as pessoas com doenças raras a partir do ano de 2022. Como produto do trabalho desse comitê, foram identificadas no governo brasileiro, apenas na esfera federal, 284 ações relacionadas com pessoas com doenças raras. Qual a importância disso? Toda vez que se identifica uma ação, é possível, a partir desse diagnóstico, começar a planejar e direcionar as políticas públicas. É possível reconhecer fortalezas e debilidades das nossas ações e, a partir daí, construir novos marcos e ações administrativas. Tá ok. Nós conversamos com Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu agradeço. Em nome da ministra Damares, da primeira-dama Michele Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, desejo a todos uma excelente quinta-feira, uma excelente semana. Os brasileiros que deixaram a Ucrânia em razão do conflito com a Rússia chegaram hoje ao Brasil. E foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro na base aérea de Brasília. No total, 68 pessoas, entre elas 43 brasileiros, embarcaram em Varsóvia, na Polônia. Na bagagem puderam trazer os animais de estimação e o alívio por não estar mais em uma área de conflito. A chegada em solo brasileiro foi comemorada com aplausos pelos passageiros do KC-390 da Força Aérea Brasileira, que saiu de Varsóvia, na Polônia. O pouso em Recife, por volta das 6 da manhã desta quinta-feira, foi a primeira confirmação que todos a bordo estavam finalmente longe dos perigos do conflito na Ucrânia. O KC-390 e o Legacy trouxeram 68 pessoas, sendo 43 brasileiros e 25 estrangeiros. Do total, 16 são crianças. Os repatriados também puderam embarcar com seus animais de estimação, 8 cachorros e 2 gatos. Ao chegar ao Brasil, o universitário Rony de Moura contou que chegou a ouvir 2 bombas caindo perto da casa onde morava, na capital ucraniana, e falou do desespero de quem vive na região. O pessoal desesperado na rua, foi um choque de realidade quando sábado eu entrei no supermercado e não havia
havia mais água para comprar e as pessoas já estavam desesperadas. Agora Rony só quer voltar para casa. Ele é de Niquelândia, interior de Goiás, e estava estudando medicina na Ucrânia. Estou aliviado, mas eu estou preocupado com as pessoas que eu conhecia lá. Da base aérea do Recife, os passageiros seguiram para Brasília, onde foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e ministros de Estado. Os brasileiros que chegaram à base aérea foram resgatados na Ucrânia com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev e do seu escritório de apoio em Lviv. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, acompanhou a operação e veio no voo com os brasileiros. Ele falou sobre a operação. No Recife eu vi uma fala muito bonita, um virou para o outro e falou assim: olha, não há país como o Brasil. A Força Aérea montou lá no Recife, na base aérea, um conjunto para tocar, uma mesa de café da manhã muito farta. As crianças estavam sorridentes, isso para mim é o melhor testemunho de que deu tudo certo. Brasileiros e estrangeiros foram encaminhados para a imigração, onde fizeram testes de Covid-19 e foram também disponibilizadas vacinas para os repatriados. Com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, eles vão receber passagens aéreas até o destino final. Reportagem Gabriela Noronha. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei sobre o retorno de grávidas vacinadas ao trabalho. Pela lei, a gestante que ainda não foi totalmente imunizada contra a Covid deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. A grávida afastada vai ficar à disposição do empregador para exercer as atividades por meio de teletrabalho, remoto ou outra forma de trabalho à distância. O retorno à atividade presencial deve ocorrer no fim do estado de emergência causado pelo coronavírus ou quando a gestante estiver com esquema vacinal completo. A grávida que não quiser se vacinar deve assinar um termo de compromisso para retorno às atividades. O Brasil criou mais de 155 mil vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro. O resultado é maior que o alcançado em janeiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19. Para o governo, os números mostram uma tendência de recuperação da economia do país. Com a pandemia de Covid-19, o brasiliense Rafael Fernandes ficou desempregado por 8 meses. Depois de enviar currículos e fazer entrevistas, conseguiu uma vaga no atendimento e na reposição de mercadorias em um empório em Brasília. E agora faz planos com salário. Pagar as pessoas com quem andei pegando emprestado. E como eu tinha começado a reforma da minha casa, estou com ela pela metade e já comecei a terminar. O Brasil registrou um saldo de mais de 155 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro deste ano. Foram mais de 1.770.000 contratações e 1.622.000 demissões. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destaca que o total registrado neste mês é o dobro do registrado em janeiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19. O mês de janeiro foi de 98 mil empregos novos de carteira assinada, esse mês são 155 mil. Então demonstra essa tendência de recuperação da economia brasileira. Os programas que foram estabelecidos em 2020 e 2021, o BEM, o PRONAMP, o auxílio emergencial, ajudaram e muito, junto com as medidas de simplificação e de desburocratização. O setor de serviços foi o que mais contratou no mês de janeiro, com a criação de mais de 102 mil vagas. Houve aumento também nas contratações na indústria, na construção e na agropecuária. A região sul foi a que registrou o maior aumento do número de vagas de emprego formal, mas o estado de São Paulo, no Sudeste, foi o que mais empregou, com a criação de 48 mil postos. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, diz que o governo vai investir também no mercado informal. Que nós temos de cuidar dos informais, de dar condição que eles possam se formalizar, que eles tenham crédito, como o programa de microcrédito que nós vamos lançar, ou seja, um olhar todo especial para os dois mundos, para o mundo do trabalho formal e para o mundo do trabalho informal. A média do salário de admissão também aumentou em janeiro. Quem foi contratado em dezembro do ano passado recebeu, em média, R$ 1.895,35. Já os admitidos em janeiro tiveram um salário médio de R$ 1.920,59. Reportagem
Márcia Fernandes. As vendas no comércio cresceram 0,8% em janeiro em relação a dezembro do ano passado. 3 das 8 atividades pesquisadas registraram taxas positivas. O destaque é para a categoria chamada Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos e brinquedos, com aumento de 9,4%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Os agricultores do país devem colher neste ano 10 milhões de toneladas de grãos a mais do que no ano passado. A estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgada hoje, também prevê que a área plantada será maior. O levantamento deste mês inclui uma avaliação sobre o custo dos fertilizantes por causa do conflito na Ucrânia. Mas a Conab